vencer também o pandemônio, certo? Então, nós temos feito essa conversa todos os sábados. Esse grupo começou, a Glória atribuiu uma denominação, depois ele foi ampliando, depois a gente mudou de nome, já fez concurso de ideias para identificar o nome internamente, a ideia é fazer um concurso de ideias no grupo todo, mas aqui são, portanto, militantes sociais que buscam melhorar, contribuir com a melhoria da condição de vida do nosso povo, sobretudo o povo mais pobre. E percebe neste momento que a tal da economia de mercado tão fanfarreada, fanfarra lá no Recife ou é outro termo? Não deu prova de capacidade de resolver os problemas do povo pobre. Então, os ricos não precisam, quer dizer, não precisa vírgula, mas nós precisamos de políticas públicas de saúde, de emprego, nós temos políticas públicas de educação, enfim. E o banco público tem se revelado necessário nesta hora. Nestas horas, em 2008, você lembra bem disso e participou fortemente. Então, nós queremos contextualizar o Estado, o agente banco público, dar realce para uma política pública chamada Sistema Único de Saúde, mas, sobretudo, animar as pessoas na crença da possibilidade de ação organizada, plural, mesmo no momento em que a presença, o relacionamento físico seja recomendado a sua não ocorrência. Portanto, Fernanda, esse é o nosso propósito. A metodologia você já conhece, a gente vai conversar ainda com um monte de aprendizado tecnológico, mas querendo ouvir você, num dado momento, você estima um tempo que você fica à vontade, eu sei da sua sabedoria e objetividade na fala, onde as pessoas também que estão nessa sala possam conversar com você. Conversar conosco no sentido de contribuir, perguntar e também no sentido de obter respostas. Portanto, esse pode ser o encaminhamento, pessoal, assim. Fernanda fala uns 20 a 25, e depois a gente abre a rodada no modelo tradicional. E do ponto de vista do acordo de convivência, enquanto os outros estiverem falando, ou um outro ou outra falando, a gente desliga o microfone, não vai fechar, nós não vamos fechar aqui geral, e tocar essa reunião. O Albuquerque, diretamente do Rio de Janeiro, chegando. Fernanda, seja bem-vindo. E olá, Albuquerque. Paulo Roberto Esteves, colega da Caixa, hoje é professor de Fortaleza, e por aí vai. Fernanda. Daqui a pouco vão chegando outras pessoas, então nós podemos assim começar a nossa conversa e desejando a todos e a todas uma ótima reunião. Comandante Albuquerque, seja bem-vindo. Ok, Fernanda? Ok. Muito obrigado, meu amigo Valmir. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Boa tarde, Albuquerque. Bom, então acho que a gente pode começar. Então, eu pensei em fazer uma fala inicial, conversei com o Valmir, e aí depois a gente abre o debate, né? O grupo cumprimentar todos vocês, né? Muito bacana vocês terem essa dinâmica das reuniões os sábados à tarde e fazerem esse diálogo e, enfim, a reflexão. E então o Valmir sugeriu que a gente conversasse um pouco sobre a questão dos bancos públicos. Pronto, eu queria o som, pronto, apareceu o som. Oi, alô? Oi, posso continuar? Pode. Então, veja só, a gente conversar um pouco então sobre a questão dos bancos públicos, né, os programas sociais, enfim. Eu acho que é importante nessa discussão, primeiro foi interessante que o Valmir sugeriu como vencer a desigualdade social e regional, né? Acho que é muito importante que a gente comece com o tema da desigualdade. Então, porque ele se reafirma. Me recordo que em 2003, quando o presidente Lula assumiu e criou o Conselhão, isso eu vi numa live, inclusive, com a doutora Tânia Bacelar. Então, ela diz exatamente isso, que o próprio Conselho SEDES, né, que era o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, ele, com a presença de empresários, de centrais sindicais, movimentos sociais, ele chega a vamos dizer assim, a essa síntese, que é a grande chaga nossa, né, a chaga da desigualdade. Então, eu penso que isso é muito importante que a gente, então, né, traga esse tema para a nossa, vamos dizer assim,
nossa reflexão sempre constante sobre ele, como a gente fazer para superar a desigualdade. Tem um elemento, então, da desigualdade regional, né? A gente pode, não dá para não citar e sempre, né, relevar a importância, né, de Celso Furtado, né, há mais de 50 anos, quando no final da década de 50, início da década de 60, ele cria a SUDENE. Né? Hoje, inclusive, esse mês de julho, há uma série de comemorações de 100 anos dele, então a gente está tendo vários eventos que estão acontecendo no Brasil todo, de forma virtual, claro, mas que remontam a essa grande discussão que o Celso Furtado fez, e é quando ele se propõe a criar a SUDENE. Né? Então, várias instituições políticas foram criadas à época, né, visando exatamente, né, o desenvolvimento não só da região Nordeste, mas, enfim, mas praticamente todas elas federais. E se inicia também, né, lá em 2003, 2005, e aí vem uma lei que ela cria uma instituição que é um consórcio interestadual de desenvolvimento sustentável do Nordeste. Hoje a gente tem 3 consórcios interfederativos. Você tem o Brasil Central, a Amazônia e tem o do Nordeste. O Nordeste, então, ele se consolidou ano passado. Estava conversando com o Valmir, a convite de Gabas assumir, né, a subsecretaria do consórcio agora em março. E qual é a questão que eu acho que é interessante a gente pensar? Né? Por que discutir a questão regional? Primeiro, porque a gente tem uma desigualdade no Brasil e ela se reflete no seu território. Né? Ela se reflete, né, na nossa regionalidade. Então, vários modelos foram pensados e depois que Celso Furtado, né, depois que a gente teve o golpe em 64, a ditadura militar, né, o grande projeto que Celso Furtado tinha, que abraçava principalmente o tema da reforma agrária, né, à época, e ele bebia daquelas experiências das ligas camponesas. Isso foi paulatinamente sendo, né, absolutamente abandonado, e a gente retoma essa discussão a partir de 2003, né, porque pensar o Nordeste é você pensar a questão, o que nos unifica. Né? Por que tem uma unidade o Nordeste? A gente pode dizer que tem uma unidade não só pelo semiárido, que é o semiárido mais povoado do mundo, né? Como também pela cultura. Então, há vários elementos, né, que nos unificam. E por que pensar um consórcio com a estrutura interfederativa e por que o nome sustentável no nome do consórcio? Porque, veja só, a gente pensar hoje qualquer tipo de desenvolvimento, você tem que pensar numa questão bastante de múltiplas dimensões. Né? Não dá mais para medir resultados você olhando só a perspectiva econômica. Eu tenho que olhar a perspectiva econômica, o acesso a uma vida digna, a questão cultural, a questão ambiental, a questão social. Né? Então, se a gente traz isso hoje para discutir uma desigualdade social e regional e o papel dos bancos públicos, nós temos algumas tarefas, né, que estão colocadas. Até porque, se formos pensar essa crise que a gente está vivendo, essa crise tem um espectro, talvez, eu penso que nunca visto. Né? Enquanto em 2008 a gente viveu uma crise que ela era econômica e ela vem do subprime, lá, toda aquela discussão lá nos Estados Unidos, e ela repercute em todo o mundo. E à época, eu me lembro, em 2008, né, toda a discussão é que se dizia que era depois da depressão de 29, era a maior crise que a gente vivia, e de fato, né, você teve a quebra do Lehman Brothers e várias instituições financeiras seculares. Você teve uma resposta no Brasil, no caso das instituições públicas, né? Notadamente aí o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa. Enquanto os bancos privados, à época, eles reduziram em 12 pontos percentuais sua oferta de crédito, você teve os bancos públicos ofertando, subindo 9 pontos percentuais. Pensando num programa que foi criado em 2009, março de 2009, como uma política anticíclica que vinha, vamos dizer assim, a dar uma condição de vida, né, às pessoas, uma moradia digna, que foi o programa Minha Casa Minha Vida. Em 4 anos, esse programa gerou 1.700.000 empregos. Então, nós temos algumas tarefas que são necessárias nesse momento, que é justamente o rediscutir, não é, como a gente pensar, não é, num processo de desenvolvimento regional e de que maneira os bancos públicos poderiam, vamos dizer assim, nesse momento, dar essa contribuição. No caso do Nordeste, nós ainda temos o Banco do Nordeste do Brasil com o Fundo Constitucional, ou seja, nós teríamos, vamos dizer assim, uma condição de pensar uma estratégia do ponto de vista de políticas públicas, né, que olhasse, né, o Nordeste.
Então, pensando nos bancos públicos, né? O que é que, vamos dizer assim, a literatura, o que é que a gente tem em relação aos bancos públicos? Qual é o papel deles, né? Primeiro, a redução das desigualdades regionais, sem dúvida, né? Você fomentar, né, o desenvolvimento econômico, a oferta de investimento, a democratização do acesso ao crédito, tanto a pessoa física quanto as pessoas jurídicas. Isso a grande motivação das instituições dos bancos públicos. Segundo, a inclusão social, né, por meio das políticas públicas, e você tem Bolsa Família, o pagamento de todos os benefícios, né, da rede de proteção social, a inclusão bancária, e as políticas anticíclicas, como as que eu já citei, por exemplo, a gente pode pensar no Minha Casa Minha Vida, né, que nesses momentos de crise elas são tão importantes. E por que à época se pegou a questão da moradia, né, do setor da construção civil? Primeiro porque ele responde de forma muito rápida, os insumos praticamente todos os insumos são nacionais, né, e ele emprega muita gente. Então, ele aliava vários fatores que nos possibilitavam, né, ter uma resposta mais rápida. No entanto, quando a gente vai olhar o Brasil hoje, né, é muito difícil você pensar, né, num processo, né, num governo Bolsonaro, onde você possa contar com os bancos públicos, né? Então, a gente vive uma crise, que é uma crise, eu diria, de um espectro muito amplo, porque ela não começa como uma crise econômica, ela começa como uma crise sanitária, e a gente vive um processo de negação desde o início, né, dessa crise sanitária, ou seja, você abdica da ciência, abdica, né, de todos os protocolos médicos e de orientações que estejam, vamos dizer assim, em prática no mundo todo, e você entra no processo de negação, que vem até hoje. Então, você entra numa discussão de que isso não vai acontecer aqui, não é desse jeito, não é dessa maneira, isso é mais uma gripe, e nós vamos com mais de 60 mil mortos, mais de 1,5 milhão de infectados, não é? E uma discussão completamente falsa. Ou é a economia ou a vida, como se a economia não dependesse da vida, não é, para ela se fazer presente. Não existe economia sem vida, não existe economia sem vamos dizer assim, o fluxo, né, que a vida promove, né, das interações, como se isso fossem coisas dissociadas. Então, no caso da Caixa, né, a gente pode dizer que a Caixa foi chamada a responder com o auxílio emergencial, e talvez o auxílio emergencial nos dê uma possibilidade de ver tão explícita essa desigualdade, né? Você tinha uma base de dados importantíssima, que foi a base de dados do cadastro do Bolsa Família, né? Que à época, em 2003, você tinha em torno de 8 milhões de famílias cadastradas. Teve um extraordinário trabalho, né? De um trabalho, inclusive, em januário, que teve lá no Ministério do Desenvolvimento Social, você fazia uma grande interlocução, uma grande articulação entre os ministérios. Inclusive, no governo da Dilma, com a busca ativa, nós chegamos a 29 milhões de pessoas. Então, você já sabia que você tinha aquela base ali de informações, então se imaginou que chegaríamos a 50 milhões de pessoas, e o que a gente viu foi um número muito maior, né? Então, ali explicita toda uma invisibilidade, não é, de pessoas que estavam, não é, tramitando e sobrevivendo ali, não é, de forma extremamente precária, não é, e isso emerge, né, de forma muito clara, né, com a pandemia e com o auxílio emergencial, né, inclusive na forma de acesso. Hoje, dia 4 de julho, a gente ainda tem entre 8 e 10 milhões de pessoas que não acessaram o auxílio emergencial, nem vão acessar mais porque já acabou o prazo, mas não acessaram o auxílio emergencial. Por quê? Porque a própria forma como o governo define, né, de fazer essa oferta, ela foi excludente, porque ela imaginou que todas as famílias, todas as pessoas teriam um celular, né, e todas as famílias teriam acesso à internet. E sequer pensou no processo de articulação, né, com toda a rede de proteção social, com as suas, com as prefeituras, com os movimentos sociais, com os correios, ou até com outras instituições bancárias, no sentido de facilitar, né, e de orientar melhor essas famílias. Então, primeiro, zero de coordenação, né? Um governo que explicita a sua irresponsabilidade, uma irracionalidade no uso do recurso público e um total descompromisso com a vida. Então, para mim, isso é absolutamente claro, flagrante, né? É de uma violência isso, porque é você dizer que a vida não vale nada e que, sendo assim, eu não tenho nenhum cuidado, nenhuma preocupação com a vida, né? E você tem ainda, né, quando você vê as outras respostas, você vê que elas vêm de forma
vamos dizer assim, erráticas, né? Então, você teve o Pronamp lançado, vai ajudar as micro e pequenas empresas. O Sebrae, os cálculos do Sebrae, eles dizem que você teria 60% das 17 milhões e meio de micro e pequenas empresas do Brasil precisariam acessar o Pronamp. E o último número que a gente tem, né, é um número de que 14% dessas micro e pequenas empresas no Brasil tiveram esse acesso. Então, assim, é tudo muito, vamos dizer assim, muito precário, né? Então, a gente, na pandemia, viveu 2 problemas muito graves. O primeiro, o negacionismo, né? E você não ter a ciência ali dando suporte. E o segundo, um problema político gravíssimo, uma total ausência de coordenação, de um processo, de uma estratégia de comunicação. Né? No início, quando você ainda tinha o Mandetta lá, pelo menos se tinha lá um horário onde ele via lá, prestava conta, depois disso acabou, depois disso um outro ministro, e sai o ministro, e entram 17 militares no Ministério da Saúde, nenhum deles com formação na área de saúde, e é isso que a gente tem, né? E é com isso que a gente está vivendo hoje. Vamos dizer assim, para ilustrar e para deixar ainda mais claro, né, a total descoordenação, né, e descompromisso e responsabilidade, porque para mim esse governo ele terá que ser, né, em algum momento essas pessoas terão que responder, porque claramente é genocídio isso, e é genocídio com a população periférica, com os indígenas, com os povos e comunidades tradicionais. Você teve aquela reunião do dia 22 de abril. Então, no meio da pandemia, quando você espera, né, uma reunião ministerial com o presidente da República, que eles estariam, né, vendo a questão da pandemia, a pandemia não existe, você tem um ministro, que é o Salles, né, do meio ambiente, que vão aproveitar a pandemia para passar boiada, e os dados, né, na área ambiental são dramáticos. A questão ambiental ela é medida normalmente, ela é medida de agosto a julho do ano seguinte, ou seja, esse ano que termina agora em julho, nós estamos com um desmatamento superior em 94% ao período passado. Ou seja, praticamente a gente dobrou um desmatamento que já vinha recorde, que foi justamente entre o Temer e a chegada do Bolsonaro. Além disso, né, você tem toda uma discussão em relação à reconstrução do Estado. Aí já foi uma apresentação no dia 20 de junho do Salim Matar, onde ele diz que vai desistir, quando ele tem um processo de venda, não é, de todas as estatais, e aí entra a Caixa de forma muito clara, e eles querem vender justamente a parte mais rentável, não é, que é a Seguridade. O Pedro Guimarães colocou lá na véspera, na sexta-feira de carnaval, na CVM, a proposta de oferta pública da Caixa Seguridade, que é o 4º maior grupo, né, do Brasil. E esse é o quadro que a gente tem. Então, a gente pensar nesse momento, né, com o governo que a gente tem, né, com essa estrutura, como é que a gente faz para fazer essa superação. Então, a gente vai precisar, né, expandir, né, o nosso horizonte, o nosso olhar, né, e se apropriar, né, de vários elementos para poder a gente, vamos dizer assim, buscar alternativas e buscar saídas. E que elas existem, né, que eu não tenho nenhuma dúvida, e a gente pode fazer essa discussão, o debate aqui, né, depois que a gente abrir. Né, primeiro, acho que vejo pela ciência, né, pelas universidades. Né, a partir do momento em que você teve os institutos federais de pesquisa, né, a interiorização desses institutos, especialmente aí no Nordeste. No Nordeste ainda tem o INSA, né, o Instituto Semiárido lá na Paraíba. Você tem os institutos federais, você tem gente começando a pensar tecnologias, a pensar, não é, saídas que propiciem, não é, inclusive no Nordeste, né, com os saberes que nós temos. 50% da agricultura familiar do Brasil ela está no Nordeste. Você tem um acúmulo desses saberes e um potencial, né, de dinamizar esse setor que é extraordinário. E, para fechar, eu acho que a gente pode, para a gente começar a nossa conversa, eu acho que a gente pode pensar que a gente tem algumas vacinas, né, diante do que eu chamaria do ceticismo, do medo, porque um governo que se utiliza da retórica que o Bolsonaro usa, e é muito grave quando no dia 22 de abril ele diz claramente: o meu projeto é armar toda a população, é o único projeto que ele fala na reunião que ele tem. Né? Nós temos algumas vacinas, que aí você tem a questão da solidariedade, né? Da importância do engajamento, da comunicação, da autorresponsabilidade e várias coisas que começam a acontecer não só no âmbito das empresas públicas, mas no âmbito da sociedade, que você vê, inclusive a greve agora dos entregadores de aplicativo, né, o break dos apps, ou seja, você vê quem estava, né, quem era
totalmente invisível, ele não só se percebe como um agente, né, que poderá contribuir e deverá contribuir de forma muito importante para essa mudança, como um agente de mudança. Então, acho que tem umas coisas aí que sinalizam que nós podemos sair dessa. Acho que era isso, Valmir, para a gente estar iniciando a nossa discussão. Bem, Fernando, obrigado. Já estamos aqui com mais gente na nossa sala, somos 23 presentes. E a etapa para quem está chegando agora, a maioria continua conhecendo a Maria Fernanda melhor que eu. Ela falou sobre a visão dela de como resolver a questão relativa a desigualdades regionais e pessoais. Ela quer ouvir. Nós queremos ouvir vocês também. A previsão da Fernanda, ela tem disponibilidade até às 5h30. Portanto, nós temos em torno de 1 hora. Se a gente tiver aquele cuidado de falar com a objetividade que é todo dia perfeitamente habilitado, nós podemos ter 10 intervenções e a Fernanda depois comenta, ou a cada 5. Aí, ficando liberada a sua necessidade, entendo que Fernanda se fazer a qualquer momento o seu comentário, vamos dizer assim. Para ver se a gente consegue até essa 1h30 concluir essa nossa conversa de hoje. Então, aguardamos a inscrição e já vou fazer um breve comentário, que é o seguinte, Fernanda. Nós falamos da questão da desigualdade. O presidente da Caixa disse que apareceram no olhar dele 70 milhões de invisíveis, um tanto está ainda totalmente desamparada do benefício do auxílio emergencial, e, ao mesmo tempo, aqui no estado do Ceará, segundo a revista que mede os ricos do mundo, a revista Forbes, nós temos um cidadão chamado Cândido Pinheiro, que é o dono do plano de saúde Apivida, Fernando. E ele, só ele, mais os 2 filhos, que ele repartiu lá, o império, tem 28 bilhões de dinheiro, de riqueza, não é da conta corrente, não entra esse valor aí, como sendo o próprio dele. E outra coisa, quando eu pego bilionários do Ceará e comparo com bilionários do Brasil, esses bilionários têm um patrimônio equivalente a 5% do patrimônio dos bilionários brasileiros. Quando eu pego a riqueza do Ceará, PIB do Ceará, comparo com o do Brasil, nós temos 2% somente. Então, a nossa concentração, do ponto de vista dos bilionários, é mais que o dobro do resto do Brasil. Então, como é que você pode orientar de perspectiva? Se a gente dá conta deste aspecto da concentração da riqueza. Segundo, mais imediato, a questão do que nós podemos contribuir para tirar da dificuldade as pessoas que precisam muito para receber o auxílio. Tá certo. Estou numa reunião aqui. Agora está melhor, mas é esses outros que ainda estão sem receber. Eu fiquei pensando, imagina Maria Fernanda, presidente da Caixa naquela época. Quem mais quer comentar, por gentileza? Valmir, só uma sugestão, é o pessoal desligar o som, porque está dando muita microfonia. Durante a sua fala, deu muita microfonia. Ok, então desligando o som, tradicional método. Eu estou não querendo fazer esse desligamento automático aqui, mas se for necessário eu faço. O próximo é o companheiro Joelton. Aí só para alinhar com a Fernanda, dizer sou quem, trabalho nativo, sou aposentado, moro não sei onde. Joelton. Eu me inscrevo aí depois. Perfeito. Joelton. Olá, boa tarde a todos e a todas. Vou cumprimentar a Fernanda Coelho novamente. Bom, eu vinha com a expectativa de a gente debater um tanto quanto mais profundamente, né, ou mais de forma central, o papel da Caixa como banco público. A Fernanda foi presidente da Caixa, né, em uma época completamente diferente, né? Era um governo que tinha, entre as suas ações, as políticas públicas e sociais como um norte. E a Caixa Econômica Federal teve um papel central. E aí, por isso,
muito valorizada nessa época. A gente hoje vive um contexto completamente diferente. É um governo que não preza por política pública, né, que a instituição, na verdade, desempenha muito mais um papel de competição mercadológica do que totalmente de desenvolver política pública. Ainda assim, eu queria, sempre uma curiosidade, conversar com alguém que exerceu a função de presidente da Caixa e experimentou essa, digamos assim, essa cobrança. E nós, empregados, temos essa discussão há muito tempo, da Caixa como instituição pública, que tem seu papel fundamental o desenvolvimento econômico, fomentar o desenvolvimento econômico regional do país, né? E, ao mesmo tempo, ela é cobrada, né, no seu equilíbrio financeiro. Não só equilíbrio, mas de maximizar o seu lucro. Então, existe sempre essa discussão, né, entre o papel da Caixa como banco público e o seu desempenho mercadológico, né, na competição com outros bancos. E também, né, falar sobre, queria que, se fosse possível, né, falasse um pouco do desafio da gestão. Nós, quando o governo Lula assumiu, em 2003, tínhamos a expectativa que poderíamos reformular, né, o quadro gerencial da Caixa, né? Mas, por ser uma instituição pública e que sofre muita ingerência no que diz respeito aos acordos políticos, né, isso trava também, né, a possível profissionalização, ou mesmo, vamos usar outro nome, né, mas uma dinamização, né, do seu quadro gerencial de outra forma, né? Então, eu acho que a Fernanda, enquanto presidente, deve ter, em algum momento, né, discutido essa questão. Mas a Fernanda falou que hoje está exercendo um cargo em um consórcio. E também me chamou muita atenção, e queria que ela, se possível, falasse um pouco, que eu desconhecia esses instrumentos, esses consórcios, se é uma estrutura de Estado, tem previsão constitucional. Eu desconhecia que existiam esses consórcios funcionando normalmente. São 3, que ela falou, que é da Amazônia, o Centro-Oeste e o Nordeste, que tem essas instituições, né? Como é que funciona? Como é que são mantidas? Tem autonomia administrativa? Eu não conhecia. E outra questão, a terceira questão, é sobre a opinião dela sobre o sistema financeiro nacional, que a gente tem hoje também a necessidade de discutir uma reformulação do sistema financeiro nacional. Existe sim uma reforma bancária, está aí o orçamento público, que tem uma grande, muito comprometido com a nossa dívida pública, e mesmo o funcionamento do sistema financeiro, para que ele possa fomentar, possa de fato cumprir um papel que é fomentar o desenvolvimento. E hoje é muito mais uma função especulativa, né, que não cumpre esse papel, né, de desenvolvimento realmente do Brasil, da nação, né? Então, são esses pontos que eu queria que, se fosse possível, a gente pudesse também debater. Obrigado, Joelton. Nós temos o próximo, o Albuquerque. Aí, só para fechar esse bloco, eu vou logo anunciando aqui as inscrições: Albuquerque, Ibiapino e Paulo Assunção. Companheiro Albuquerque, seja bem-vindo. Um prazer grande em revê-lo dessa forma, mas é um prazer enorme. Valmir, inicialmente a você, uma boa tarde. Satisfação revê-lo. Saudar aí por essa iniciativa de convidar nossa ex-presidente Maria Fernanda, a quem saúdo, deixo um abraço e estendo aí o boa tarde, mais uma vez, a todos e a todas. A minha intervenção, Maria Fernanda, primeiro, essa intervenção, um retrato. Essa semana começou-se o pagamento da terceira parcela do auxílio emergencial e, para algumas, a segunda.
E o que choveu no meu Zap de reclamações de que pessoas que não foram contempladas, não sabem a quem procurar, não têm resposta. Então, é algo assim assustador e lamentável, sabe? A gente fica sem condições de responder, porque fica fora da nossa alçada. É um programa que foi feito de forma, mais uma ação de forma autoritária, poderia ter chamado os municípios, os CRAs com experiência, e minimizado todo esse problema de inconsistência cadastral, que é um problema, mas não é a razão central, né? Existem outros meios que poderiam ser minimizados e uma atuação que pudesse, alternativamente, atender a quem precisa do auxílio emergencial. Então, é um depoimento muito triste, sabe, Fernanda? E que a gente vê a inoperância do Estado também nessa linha. E o segundo, que me deixou assim muito chocado com a informação, foi uma live. Acabei não me apresentando, desculpa, José Albuquerque, da Caixa de Niterói. Então, tivemos uma live com o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves. Estava nessa live também o deputado federal Molon e o candidato, né, pela base de governo a prefeito, Axel Grael. E nós estávamos numa discussão sobre a retomada do crescimento econômico e social para a cidade. A cidade fez um plano, né, pós-pandemia e enumerou algumas ações. E o prefeito foi falando, e em determinado momento, Fernanda, ele fez menção ao Banco do Brasil, que não pensou em fazer a parceria com o Banco do Brasil, mas os juros muito elevados, e que resolveu, então, fazer de forma direta com as cooperativas, né? Essa parte das ações são voltadas principalmente para os MEIs e microempresários, né? E dentro de determinados locais, trabalhar ali junto à comunidade. Agora, o que me surpreendeu, e na hora eu não tive condições de intervir, e vou fazê-lo agora, na segunda-feira, que a Caixa nem foi citada. Sabe, a Caixa, com o seu papel, com todos os seus programas que tem, e essa aproximação com os municípios, o prefeito nem citou a Caixa. Sabe, algo assim que me deixou estarrecido. Essa live foi agora, na sexta-feira. Eu segunda-feira, vou voltar esse contato lá com o gabinete do prefeito, vou voltar junto com a superintendência executiva para entender, sabe, essa ausência da Caixa. E o que você falou com relação à retomada, né, para as micros, pequenas e médias empresas, que o crédito não chega. Eu realizei uma live na semana passada, que inclusive participou também nossa companheira, representante no Conselho de Administração, a Rita Serrano, e uma das partes foi com o vice-presidente do Conselho Federal de Administração, que também é presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE em Tocantins. E aí, como nós enfocávamos o papel da Caixa, né, como a Caixa poderia contribuir, falamos do Pronamp, que você fez menção também aí, e ele exatamente fez o retrato que você trouxe. Olha, existe uma apresentação, um espaço, mas as micro e pequenas empresas não conseguem chegar. Não conseguem chegar. Então, é realmente estarrecedor a asfixia que esse governo também faz, tanto na parte pela saúde, como na parte de retomada econômica. E, por último, aí uma pergunta bem direta ao que você tem vivenciado no consórcio Nordeste, que vai se somar um pouco à intervenção que o Joelton fez. Como é que o consórcio Nordeste pode? Nesse momento, ele está atuando fortemente na questão das ações de atacar a pandemia, né? Nesse pós-pandemia, se pensou alguma coisa com relação às ações em termos da retomada do crescimento econômico-social junto aos MEIs, aos micro e pequenos empresários, com repasse de recursos, até direto para cooperativas, como vai ser o caso em Niterói? Essa é a pergunta que eu deixo. Obrigado, hein?
Valeu, companheiro Albuquerque. Muito agradecido mesmo pela sua participação. Brevemente volto a conversar com mais tempo para você expor algumas questões na área aí que você conhece muito bem. Mas vamos então para o comandante Ibiapino. Mas, Ibiapino, antes de você até se ligar seu microfone, por favor, eu quero fazer a vocês um convite. No próximo dia 10, nós vamos realizar a abertura do segundo encontro de comunicadores populares e democráticos do Ceará. E no dia seguinte trataremos sobre os temas ligados à questão tecnológica, da linguagem, as experiências e a própria estruturação de um modelo cooperativo, colaborativo de comunicação no âmbito popular do estado do Ceará. O comandante Ibiapino, que é um dos idealizadores desse projeto, mas pode ser até ao aspecto da pergunta para Maria Fernanda. Comandante Ibiapino, apresente, por favor, porque aqui esse povo, a maioria, o povo é da Caixa, mas você está muito bem-vindo, você que é um dos idealizadores, vamos dizer assim, dessa jornada do sábado às 4 da tarde. Pronto, boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Antônio Ibiapino da Silva e sou do movimento sindical, sou do PT e hoje sou aposentado. E em seguida, já cumprimentar a companheira, fez aí a explanação inicial e ressaltar a forma como ela fez, didática, explicando a importância, sobretudo, dos bancos e falando um pouco dessa questão da fragilidade social. Inclusive, ela diz uma coisa que a gente aqui tem dito, a pandemia mostrou realmente de forma muito cruel. A pobreza do Brasil é muito grande. E eu fiz uns cálculos e uso isso onde eu posso usar para mostrar por que essa pobreza é grande. Se, por exemplo, a gente pegar um salário mínimo que é R$ 1.045 dividido por 30 dias, que é a quantidade de dias que um mês, vai dar R$ 38. Ou seja, 3 pratos de comida se for num mosqueiro. Então, como é que esse povo, grande parte desse povo, pode sobreviver, viver dignamente? E os que estão desempregados, que não têm nem os R$ 38 por dia, se virando de qualquer jeito. É por isso que o povo vai para a cocaína vender, porque a turma da Beira-Mar, das 26 Beira-Mar, compra. E aí é uma fonte de renda que vai alimentar ali muita gente nas regiões miseráveis. Essa é uma causa. O cara está desempregado, não tem como arrumar emprego. O Estado, nós não podemos dizer que o Estado não dá educação, porque dá. Entretanto, é muito frágil do ponto de vista de, como a companheira falou, na área que ela estava querendo falar, da mobilização, do incentivo, de tudo mais. Por isso, tem aí a falta de perspectiva, a falta de esperança das pessoas. Essa gente vai, quando é pequeno, o pai leva arrastado pelo braço, mas depois não vai mais para a escola. Aí fica na favela e não consegue emprego, vai para a droga. Quer dizer, uma coisa refletindo outra. E nós temos visto esse governo, assim, uma coisa clara que não precisa esforço para compreender esse governo. Ele é o governo do neoliberalismo. É o governo que pensa na concentração de riqueza, na mão de quem tem riqueza. Esses geram alguns empregos e o resto da sociedade, eles não estão preocupados. A lógica é essa. Aqui, essa empresa gerou alguns empregos, isso para nós é desenvolvimento para uma parte da sociedade. E aí o papel de tão grande importância, como é dos bancos públicos,
Esse sentido aí que já foi falado, né, pela companheira na explanação dela, não vou repetir. 3 minutos. Já completou o tempo? 3 minutos. Pronto, então eu vou encerrar. Então, essa falta de Estado vai ser grande e ameaça os bancos, e eles vão vender. Eu não tenho dúvida. Eu acho que a gente precisava se movimentar nesse sentido, já criar um movimento, porque vão vender. Vão vender. O ministro da Economia chamou o Banco do Brasil de bosta, vender essa bosta. Desrespeitoso, um vagabundo. Não teve uma mobilização, não teve nada. Nem um panelaço, um tuitaço, não teve. Chamar uma instituição que gera riqueza no país todo, que é histórico, que é cultural, de bosta. O governo eleito para defender o país, que significa as instituições, e aqui, vou finalizar hoje, no dia de hoje, pelo consórcio da imprensa, que eu me baseio, porque não posso confiar no governo, é 1.550.176 casos, 63.409 mortos. Do dia 1º para hoje, aumentou em número de casos 123.263 pessoas e 3.215 mortos. É uma coisa absurda. Pode ficar certo, meus companheiros e companheiras, o Paulo Assunção, de outras categorias, e os bancários, que eles vão jogar duro, tirando direito dos trabalhadores. Assim que passar a pandemia, o primeiro passo desse governo é reduzir ainda mais direitos. Quem vai ser mais prejudicado é o servidor público e a onda de venda de empresas públicas vai ser absurda. Muito obrigado. Obrigado, Beatriz. Vamos, então, concluir este bloco com o companheiro Paulo Assunção. E no próximo bloco já temos aqui o companheiro Celso Borges inscrito. Nós temos mais 4 inscrições, que a Fernanda, depois do Paulo, vai fazer comentários. Paulo Assunção, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde especial a Maria Fernanda. Muito grato por estar aqui discutindo e trazendo mais formação e conhecimento aqui para esse coletivo. Eu quero pontuar umas 2 ou 3 coisas muito rápido, né? Primeiro, essa história de como está sendo gerido o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, o companheiro do Rio de Janeiro falou agora há pouco da enxurrada de mensagens que recebe, a gente também recebe algumas nesse sentido, inclusive eu procuro nem alarmar, porque eu acho que seria pior, talvez gerasse até uma desfiliação em massa de trabalhadores do Partido dos Trabalhadores ou de sindicatos, mas algumas pessoas recorrentes, pessoas que foram candidatas pelo Partido dos Trabalhadores, que são profissionais liberais, que estão no perfil e não foi aprovado. Pessoas ligadas a sindicatos, que já foram dirigentes de sindicatos, também, mesmo estando com todo o perfil, que não foram aprovados. Portanto, eu acho que, obviamente, que quem faz isso é a DataPrev, né? É a DataPrev que quantifica e qualifica todos esses dados. Eu acho que no tempo que nós estamos, no período de golpe, depois de 2016 para cá, que tudo nesse país virou de ponta cabeça, não é de se assustar se essa gente tiver gente filtrada, como eles têm em toda a instituição, claro, e construir uma triagem fora da lei. Eu não tenho dúvida disso. Eu queria, se a Maria Fernanda podia falar alguma coisa em relação a isso, se não é só devaneio meu e talvez de umas 2 ou 3 dúzias de pessoas que vieram colocar. Dito isso, eu também queria dizer, né, e também para a Maria, assim, como é que ela se sente tendo ficado num cargo tão importante, numa das maiores instituições financeiras do mundo, né? E hoje você vê esse aparelho enorme que foi criado e que foi reforçado nos governos do PT para poder servir a população, servir a nação, está na mão desse tipo de gente. Eu digo isso sem nenhum ódio
desproporcional político, mas é o que está acontecendo no nosso país nesse momento. E, por fim, eu queria aproveitar também, eu vou fazer o possível para me escutar o máximo possível, mas aproveitar e dizer aqui, pedindo licença ao camarada Valmir também, porque estão tendo alguns encontros no Brasil inteiro, e aqui no Ceará não é diferente. Agora mesmo está tendo o encontro municipal de tática eleitoral do PT de Aquiraz, e eu sou também, como alguns outros aqui, membro do diretório estadual, fui convidado para estar lá construindo isso. E dizer também para quem está acompanhando que amanhã nós temos um encontro de tática aqui do PT de Fortaleza, onde a gente tirará o nome da prefeita Luiziane como nossa pré-candidata. Maria Fernanda, muito grato, tá? E desculpe se eu excedi, viu, mestre Valmir? Obrigado, Paulo. Um abraço para o povo lá de Aquiraz. Vamos organizar o povo nas seus espaços de luta. Logicamente, que o Partido dos Trabalhadores é um desses espaços fundamentais. Companheira Maria Fernanda, nós já temos aqui, só para a gente ir alinhando a conversa, Celso Borges, Prudente, Januário inscritos. Pela nossa programação, tem mais 2 inscrições para a gente ir avançando no nosso tempo. Fernanda, por gentileza. Tranquilo, Valmir. A gente pode passar um pouquinho, não tem problema, porque não é uma coisa rígida assim que tem que... Bom, a gente não vai bater ponto. Nós não vamos bater ponto. Melhorar. Tá bom, mas você é bom de horário, isso é bom. Valmir, eu pedi minha inscrição, viu? Ok. Bom, então vamos lá. Foi bem amplo, né? Fernanda, Álvaro já chegou, Braulio já chegou. Certo. Bom, vamos lá. Bem-vindos, então, os que eu ainda não cumprimentei, né? O pessoal que está chegando agora nesse debate, está super rico. Eu queria trazer, então, os pontos que vocês comentaram, né? Bom, primeiro o Valmir que traz o processo de concentração de renda, né? É brutal no Brasil, né? 6 pessoas no Brasil detêm a renda de 100 milhões de pessoas. Então, isso é uma coisa que é abissal, essa desigualdade que a gente tem, né? Então, eu tenho acompanhado o debate no Congresso Nacional, você tem toda uma discussão em relação à tributação das grandes fortunas, mesmo a gente sabendo que é completamente adversa a correlação de forças no âmbito do Congresso, acho importantíssimo nossos parlamentares, senadores e deputados fazerem essa discussão. Porque no momento que você faz a discussão, você coloca a luz sobre ela. Né? Você mostra, né, que você tem uma desigualdade e o que é tributar a grande fortuna? Né? Tributar a grande fortuna não é o fato de eu ter uma casa, ter um carro, né, e ter uma economia no banco, eu vou ser tributado, porque esse você já é. Esse você já tem a tributação de 27%. O que a gente está falando é de quem ganha dividendos, só tem 2 países no mundo que não tributam os dividendos, né, que vêm das grandes empresas. É uma coisa absurda. Então, eu acho que essa discussão da concentração de renda, sim, é uma discussão que é importantíssima a gente fazer. O Joelto traz a questão do papel da Caixa, né, da diferença de época, né, e como é que era a cobrança, né, a questão do desafio da gestão. Veja, bom, primeiro, nós somos de carreira, né? Eu fiz o concurso em 81, a gente entrou em 84, então a gente tem todo um histórico, né, em relação a essa discussão. Qual é que é a grande diferença, né, gente? É o fato de que a gente viveu, né, todo um processo, né, na década de 1990, né, que foi do neoliberalismo, né? Então havia caído o Muro de Berlim, acabou qualquer perspectiva socialista, eles tinham aquela máxima, né, o socialismo morreu, então vive o neoliberalismo e estava tudo por aí. Então a gente veio no processo de destruição da instituição, a Caixa em 2002, isso é fato, vamos dizer assim, registrado, né? Fato que está documentado, que a Caixa estava pronta para ser privatizada, né? Você ia dividi-la em 3 e aí cada uma delas tinha uma perspectiva. Da nossa experiência, é interessante a tua pergunta, porque eu acabei de vir do debate do pessoal do Rio Grande do Sul, né? Às 14 horas, o Gilmar lá do Rio Grande do Sul, do Sindicato de Bancários do Rio Grande do Sul, eles estavam fazendo um encontro estadual dos bancários da Caixa. E era uma sala grande lá das pessoas, e o Tiago, que é do Sindicato Porto Alegre, ele disse o seguinte: eu sou do concurso de 2000, e para ele a coisa mais importante que teve, né, na época do governo Lula foi ter conseguido fazer o PCS em 2008. Eu achei muito interessante a perspectiva, porque, veja, cada um de nós deve ter uma referência do ponto de vista da gestão. Para mim, 2 coisas foram muito importantes, né, na nossa vamos dizer assim, trajetória. Que isso dá para falar muito, aí não vou
me alongar muito, mas eu acho que tem duas coisas que foram muito importantes. Primeiro, Matoso, de 2003 a 2006, né, você ter todo um planejamento da estratégia do banco. Matoso dizia uma frase que eu gostava muito, ele dizia assim, é banco, mas é público, mas é banco. É uma frase muito simples, mas ela diz muita coisa. Ela diz o seguinte, que eu não posso jamais perder a perspectiva de ser uma instituição pública, ou seja, que fomente, de fato, né, democratize o acesso ao crédito, que faça inclusão social e bancária, mas eu também tenho que ter os pré-requisitos, que são os pré-requisitos exigidos para a atuação bancária. Né? Então, isso para nós sempre foi muito claro. Por isso, um grande investimento nas estruturas, na tecnologia, a criação da vice-presidência de tecnologia, a internalização das loterias. Então, você teve várias ações que vieram a dar sustentação à instituição. No entanto, haviam duas grandes premissas. Primeira delas, cliente é todo aquele que procura a caixa. Então, eu não só considero o cliente aquele que tem um cheque especial. Cliente também é aquele que vem buscar o Bolsa Família, aquele que vem tirar o FGTS, aquele que vem buscar o PIS. E a segunda, em relação ao lucro. A gente dizia o seguinte, a nossa perspectiva não é o lucro máximo. E isso mudou, tá, gente? Isso teve uma mudança. E acho que, nesse sentido, o pessoal dos sindicatos, eles caíram numa, enfim, talvez numa cilada, que é a questão da PLR. No fundo, o empregado da Caixa, ele defende o lucro máximo, porque ficou vinculado à participação do lucro e resultado. E fica uma coisa, vamos dizer assim, sem crítica. Eu, para ter o lucro máximo, eu vou ter que explorar alguém. Enquanto que a gente fazia o inverso. Veja, não vamos ter o lucro máximo. A gente tem que começar a discutir, se for discutir, uma PLR social. Porque se você for esperar que você tenha o resultado que os bancos privados vão ter, não tem mágica, gente. Isso é uma conta matemática. Eu vou ter que tirar de algum lugar. Vou ter que explorar alguém. Então, eu vou trabalhar com tarifas e taxas que sejam exorbitantes. Então, em vez de eu trabalhar numa perspectiva de redução das taxas, de ampliação do acesso, de democratização, não. Eu vou ter uma perspectiva de lucro. Então, eu penso que o seguinte, que a questão do desempenho, não havia essa cobrança de que eu tivesse que dar o lucro máximo. Pelo contrário, a gente dizia claramente, o nosso objetivo não é esse. Então, qual foi a média de lucratividade da Caixa enquanto a gente estava na presidência? 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões. Nada se compara ao que você tem hoje, ao que você vive hoje ou ao que você viveu nos últimos anos na Caixa. Né? Então, acho que isso é uma coisa importante. Do consórcio, é boa a tua pergunta pelo seguinte, veja, o consórcio tem uma lei, a Lei 11.107, de 6 de abril de 2005, ela regulamentou as experiências de consórcio. Você já tinha consórcio no Brasil, mas muito mais na área de, por exemplo, de água, né? Tinha uma experiência muito importante lá em São Paulo, e das estações de tratamento de esgoto, consórcios também na área de saúde. Então, você tinha, normalmente, consórcios entre municípios. Né? O consórcio ela é uma associação pública, ela é de natureza autárquica e interfederativa. Então, ele é público-público. Tá? Ele integra, na realidade, a administração indireta de cada ente. Então, por exemplo, o consórcio existe, hoje a presidência está com o Rui Costa, que é o governador da Bahia. Se eu chegar no estado do Ceará, eu sou empregada do estado do Ceará. Eu me ajusto de imediato, eu me adequo, vamos dizer assim, eu me amparo na estrutura estadual do Ceará. Se eu chegar no Rio Grande do Norte, eu sou servidora, né, do estado do Rio Grande do Norte. Então, só para a gente entender como é que funciona. Então, é uma autarquia, né? A estrutura, então, qual é o grande papel do consórcio? Ele vem na contramão da disputa federativa, não é? Daquela disputa que entre os estados, não é? De você, por exemplo, querer atrair alguns investimentos em demérito do estado vizinho. Não, ele busca uma coisa que é vamos dizer assim, uma cooperação interfederativa. E é isso que os governadores têm feito. Foi criado no ano passado, e aí você tem já diversas ações que elas têm a perspectiva de você ter essa articulação. Pode ser tanto do ponto de vista das compras públicas, quanto do ponto de vista da articulação. Por exemplo, o programa que eu acompanho é da agricultura familiar. Então, existe o Fórum das Gestoras e Gestores da Agricultura Familiar, o Assis preside esse fórum, que é o secretário, né, de Agricultura Familiar do Estado do Ceará, e a gente participa e a gente busca fazer exatamente essa articulação. Como é que eu potencializo? Como é que a gente dá visibilidade à produção
da agricultura familiar? Como é que eu faço com que as cooperativas que atuam no Ceará ou no Piauí, que a gente vende entre si, como é que eu potencializo o mercado das compras públicas, seja por meio do PENAI, ou seja por meio, por exemplo, das secretarias de saúde, que tem os hospitais, você tem também as escolas, enfim. Então, é bem então, a nossa atuação é muito essa, né? Uma atuação que, vamos dizer assim, que permita um processo de cooperação federativa. Foi e está sendo muito importante agora no período da pandemia. Não fosse essa cooperação, gente, os governadores do Nordeste, entre o dia 20 e 30 de março, eles fizeram 2 cartas a Bolsonaro, pedindo a Bolsonaro apoio para a pandemia, pedindo a Bolsonaro para fazer as compras em relação aos produtos, pedindo a Bolsonaro que se colocasse a estrutura do governo federal a serviço do Estado. E foi assim, vocês devem ter visto toda a campanha que Bolsonaro vem fazendo, inclusive usando as estruturas de Estado, né, contra governadores e contra prefeitos, para que eles não fizessem uma atuação decente agora nesse período da pandemia. Em relação ao sistema financeiro nacional, que a gente precisa de uma reformulação, eu também não tenho a menor dúvida, né, de você ter uma perspectiva. Agora, aí vem muita luta para você pensar numa reformulação do sistema financeiro. E acho que é um debate que a gente precisa fazer também, né? O Albuquerque, ele trouxe a discussão do auxílio emergencial, né, das pessoas que não foram contempladas. Concordo inteiramente, Albuquerque. É um processo autoritário, é um processo onde você não tem transparência. O que a gente tem mais visto agora é a gente que não podia receber, começou lá com os militares, depois começou com pessoas que têm recursos, depois tem 7 mil lá que são de não sei de onde, e você começa a ver, né, uma série de furos, né, e você ter de 8 a 10 milhões de pessoas que precisariam receber e que não vão receber. Por quê? Porque você tem 20% de pessoas. O Brasil tem um dado interessante, né? Quando você pega o dado lá do IBGE de 2018, você tem 20% de casas, de domicílios, que eles não têm acesso à internet. E você tem pessoas com mais de 12 anos, né? Você tem em torno de 15% a 17% de pessoas que não têm celular. Só que o Brasil tem mais de 200 milhões de celulares, ou seja, tem pessoas que têm mais de um. Então, isso cria vamos dizer, esparquia um dado como se todo mundo tivesse celular. Não temos. Então, você tem uma grande massa de pessoas que teria que ter tido acesso ao auxílio emergencial e não teve, né? E essa questão da Caixa, né? Quer dizer, você vê a Caixa, na realidade, né, só o Banco do Brasil sendo citado, e cadê a Caixa? Por quê? Porque você deixa de ter um protagonismo, você deixa de ter um discurso. Quando você tem o presidente da Caixa, que é o Pedro Guimarães, diz que a Caixa é o banco do Excel. Gente, o que é o banco do Excel? Entendeu? Quando ele faz essas contas, por exemplo, a gente sabe que a grande estratégia dele é transformar a Caixa em Caixa S.A. Volta esse projeto. Não é? Na véspera, na sexta-feira de Carnaval, ele mandou para a CVM o projeto de vender a Caixa Seguridade. 4º maior banco segurador do Brasil. Ele quer vender exatamente a área mais rentável da Caixa. Então, você vê, é uma ausência de projeto em relação à instituição pública, né? Então, isso é uma coisa, assim, muito grave, né? Do consórcio, também o Albuquerque faz uma referência ao consórcio, né? Se há tem uma perspectiva de retomada do crescimento. Eu acho que tem 2 coisas interessantes acontecendo no consórcio hoje. Primeiro, esse processo de articulação, né, com os diversos segmentos. E está sendo lançado uma plataforma de investimentos. Porque, veja, sendo bem direta, a gente não tem perspectiva hoje em relação aos bancos públicos federais. E aí não é só a Caixa, não. Caixa, BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste. Em que pese a gente está indo conversar com o Banco do Nordeste, mas veja, nós não vemos, do ponto de vista de governo federal, que esses bancos estão articulados numa estratégia para fomentar o crescimento econômico. Então, o que a gente está buscando? A gente está buscando atrair capital externo ou investidores privados para que a gente possa ter experiências. Nessa semana passada, por exemplo, nós tivemos uma coisa muito interessante que está acontecendo, e já aconteceram 2 contratações no Nordeste, uma no Ceará e outra na Bahia, que foi o financiamento popular. Foi uma parceria do MST com o Eduardo Moreira, fez uma captação de recursos e está operando diretamente com as cooperativas. Então, nós temos essa plataforma de investimentos que vai buscar exatamente o processo de captação para a gente operar com cooperativas, associações, né, e todos aqueles micro e pequenos empreendedores. Aí a gente vai ver exatamente como é que vai se dar essa dinâmica. O Ibiapino fala da questão da pobreza, da vulnerabilidade, sem dúvida, né? O processo nosso de vulnerabilidade é muito dramático, muito atroz, e você praticamente entrega a juventude periférica negra na mão do tráfico.
né? Porque qual é a alternativa que o cabra tem? O cabra não tem alternativa, né? Então, é muito duro isso, né? E outra, eu acho que tem uma coisa ainda pior, né? Que é um processo que eu chamo assim da violência do discurso. Para mim, a gente vive, além de ter certeza que a gente vive uma guerra híbrida, você vive um processo de violência do discurso negacionista do governo federal, um discurso que nega a ciência, que nega a educação, que nega a cultura. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? Então, eu concordo inteiramente, né? A pandemia, eles vêm para tirar direito do trabalhador, vêm para transformar a Caixa em SA. Aliás, foi bem, até bom você falar isso, teve uma apresentação dia 20 de junho do Salim Matar. Salim Matar é secretário de uma secretaria do Ministério da Economia que é desestatização, desinvestimento e mais não sei o que lá. Tem um nome bem pomposo lá. Não chama privatização, não. Chama desestatização, desinvestimento e acesso a mercados. Acho que é isso. Duas coisas tem nessa apresentação, que é longa e recomendo que vocês, quem tiver interesse, assistam. Primeiro, ele diz assim, o problema do Brasil é o Estado inchado, é o funcionalismo público. Claramente, está lá. O grande problema é o funcionalismo público. O segundo é assim, muitas estatais. E o prejuízo que isso dá ao Estado. Precisa vender essas estatais. Sabe qual é a referência da Caixa? Inclusive está em inglês, a referência da Caixa. O ano passado, 2019, valia 147 bilhões a Caixa Seguridade. Esse ano está em promoção, vale 100 bilhões. Claro que eu estou sendo irônica, porque você quase que você promove a venda, né, de uma das áreas mais importantes da Caixa, que é a Seguridade, loterias e a parte dos ativos de terceiro. Então, vem sim, vem muita porrada contra o trabalhador, vem nova reforma da Previdência, eles vão querer fazer uma pior do que a que já veio, né? Eu acho que vem muito sério. E o Paulo Assunção fala, né, se eu acho que está sendo, se está havendo uma seleção no auxílio emergencial. Veja, é impossível a gente saber, né? Na realidade, eu acho que o que está havendo é uma total irresponsabilidade no trato, não há transparência, você não tem informações, a gente precisaria ter fiscalização, precisaria ter tido uma busca ativa, uma parceria com outras instituições, com as prefeituras, com os CRAs, enfim. Então, não dá para nem para saber se você está vendo a seleção, dá para entender que você tem uma é duro demais a gente ver que a gente, né, com base num cadastro tão importante como o Bolsa Família, saímos de 8 milhões em 2003, 29 milhões de famílias, você não teve uma condição de você realmente ter as pessoas que precisam recebendo, né, os R$600. Mas acho que a gente vai precisar cobrar muito e fiscalizar muito isso, né? E o fortalecimento da Caixa, o que ela faz hoje. Veja, a gente viveu os anos 90 muito graves, né? A Caixa estava pronta para ser privatizada. Para você retomar, não só da Caixa, mas dos bancos públicos, a gente precisa mudar governo. E aí a gente precisa ter muita clareza que a gente tem espaços importantes de luta nas ruas e nas urnas, né? E nesse período eleitoral. Então, a gente vai precisar fazer muito debate, muita discussão. Fiquei muito feliz. Teve algum momento que acho que foi o Valmik que falou, né, da questão de uma rede de comunicação, de que o Ibiapino faz parte de uma rede de comunicação. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes que a gente tem que cuidar, né, que é o engajamento e a comunicação, né, no momento feito esse. Acho que ele falou nas comunidades populares, né, em relação aos comunicadores populares. Acho isso fantástico, fantástico. Vamos para o segundo momento agora? Perfeito. Muito obrigado. Vamos para o segundo. Temos o Celso Borges, o Prudente, o Januário, o Vicente Flávio, como a Fernanda já flexibilizou. Agradecer aqui a presença da Célia Zingler, do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Célia? Companheiro Álvaro. Companheiro Braulio. Januário eu já falei. E tem também o companheiro Israel Braga, lá de Morrinhos, que é uma cidade aqui do interior do Ceará muito bonita. Sejam bem-vindos. Companheiro, portanto, próximo, Celso Borges, por gentileza. Boa tarde a todos. Meu nome é Celso. Eu sou empregado da Caixa, agora estou cedido para o governo do estado do Ceará. Eu sou engenheiro, né? E aí eu queria fazer uma pergunta sobre o crédito imobiliário, né? A Caixa, boa parte da carteira dela, né, e também do Brasil, ela detém 67% do mercado brasileiro do crédito imobiliário.
e agora lançou uma modalidade nova que é o crédito atrelado ao IPCA, né? Então, eu queria saber o que é que a nossa presidente Maria Fernanda entende sobre essa questão, a questão do melhor crédito, porque hoje a taxa está muito baixa, mas ela está muito baixa por uma questão artificial, por uma questão que a gente está em recessão. E o crédito imobiliário, todo mundo sabe que é um empréstimo a longo prazo, né? Você pega um empréstimo para 20, né, 15, 20 anos, né? Então, ninguém vai saber como é que vai estar a economia, eu acho que nem daqui a 3 anos, né? Com essa perspectiva que a gente está hoje, que a gente está vivendo um momento único, né? Então, eu queria entender isso, saber se a gente está na contramão, né? Se a gente está numa situação ruim, ou se a gente está sendo um motor com a taxa baixa, né? Viabilizando que as pessoas consigam a casa própria, né? Porque isso aí é um risco muito grande para quem compra, quem concede o crédito também. Porque imagine que suba muito, conta do IPCA, né? Tem a inflação, que é atrelada ao IPCA, e a taxa Selic suba também. Então, o que vai acontecer? O pessoal não vai conseguir pagar a prestação e nem é interessante para o banco retomar esses imóveis, né? A Caixa ficar com esses imóveis. Então, a gente vai criar um pânico aí, assim, né? Hoje está bom, tem muito imóvel que está parado, muito imóvel fechado, as pessoas estão conseguindo comprar, mesmo agora na pandemia, mas daqui a 2, 3 anos ninguém sabe como é que vai estar a inflação, como é que vai estar essa taxa de juros, né? Então, eu queria que comentasse aí. Obrigado. Ok, Celso. Mudou de sobrenome, hein? Celso Lélio, tu estás onde no estado, Celso? Eu estou na Superintendência de Obras Públicas, que juntou o DAI com o DR, né? Juntou estradas para edificações, né? Aí eu estou lá agora. Pronto. Mas é porque eu botei o Celso Borges enganado aqui, eu ia botar Celso Lélio, que sou mais conhecido. O Celso Fernando, ele é engenheiro e trabalhou na Caixa não, ele saiu da Caixa licenciado. Agora, como ele era o gestor da GIDU, que eu nem sei como é que está o nome, se é Gigov, é Giab, acho que é Gigov hoje ainda. Próximo, é Gigov. Temos o comandante Prudente. É Gil o quê, hein? É Gigov, Almir, Gigov. Continua Gigov, ok. Continua Gigov. Diretamente, ele disse que não é destinador Pompeu, mas pode falar de qualquer modo, Prudente. Está liberado. Olá, boa tarde. Tem som, amigo, aí? Perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fernanda. Eu peço desculpa que eu cheguei atrasado, mas eu acho que a gente podia guardar nossas energias, guardar não, executar nossas energias para derrubar o governo. Porque se alguém aqui está iludido que algum desses criaturas que estão aí, desse governo, que ao mesmo tempo que não tem governo, vai fazer algum gesto para manter a Caixa, manter o Banco do Brasil, não vai. Essa lenga-lenga vem desde a fundação do Estado. Quando Getúlio Vargas fundou o Estado, que criou as estatais que deu base ao país, certo? Já começou a conversa primeira da corrupção. É um mar de lama. Não colou, foi indo, até meter os militares lá, que passaram 21 anos sem concorrência, sem parlamento, sem partido contra, sem imprensa contra, os que não eram contra eles matavam, caçavam, não fizeram porra nenhuma, só deixaram uma música aí que a Regina Duarte canta. Esse é um Brasil que vai para frente. Olha isso aí que deixaram. Depois disso, a gente vai prestar atenção à sequência, nós levamos um golpe das diretas, né? Golpe cruel. A gente foi para a rua, Tancredo Neves foi por trás, negociou, botou o Sarney e o Antônio Carlos Magalhães. Aí nós passamos aí, teve que aguentar o Sarney e o Magalhães. Depois entrou o Marajá, aquele bicho ali, o homem caçador do Marajá, que também era para destruir os estatais. Depois entrou um tal de sociólogo, que também era para acabar com a era Vargas. Se nós existimos esse povo todinho, só teve um intervalozinho, de 2003 até 2014, quando a Dilma governou. Foi quando a Caixa conseguiu realmente... A Caixa não queria nem ter mais cliente, ela queria ter freguês. Porque a diferença é muito cruel entre cliente e freguês. E cliente é o cara liga para o 0800 quando tem que reclamar, né? Freguês, o cara fala com a pessoa. Ei, meu freguês, tudo bem? Como é que vai? A gente estava conseguindo ter essa relação de freguesia com o povo. Apesar, Fernanda, que eu não entendo até hoje, quer dizer, eu entendo mais que eu fico meio burro. A da dificuldade cruel que é de fazer as coisas para os pobres. O microcrédito, então, quando eu me lembro que a Caixa, com o tamanho da rede que tem,
sobrou para, naquele tempo, Gipso, gerência de programas sociais, fazer microcrédito com estagiário, tendo a rede que tem, porque a rede não queria fazer. Você tem ideia de como a resistência também era interna. Então, companheiros, eu acho que essa questão de estar o vice-presidente disse que não sei o quê, acho que o outro disse que não sei o quê. Esse governo que está aí, que ninguém pode nem chamar de governo, porque tem hora que tem, ninguém sabe muito como tem hora que tem ministro não sei de quê, tem hora que não tem hora que tem ministro da saúde. Mas que esse que ia entrar já caiu agora, o FEDER. Caiu um que não entrou, e agora o FEDER já caiu antes de entrar. Diz que é ladrão. Estão dizendo aí, eu não sei não se é verdade. Então não adianta a gente gastar energia aqui achando que isso vai melhorar. A minha preocupação, Fernanda, por gentileza, é saber o que é que nós vamos fazer depois que a gente ganhar o governo de novo, que é no próximo eleição. Certo? Como é que nós vamos fazer para realmente fazer a vontade popular? Tornar a Caixa Econômica uma empresa que a gente enche a boca no meio da rua para dizer quando está fazendo movimento para defender. A Caixa é do povo. Eu quero saber o que é que precisa. Você que foi presidenta, e eu sei das dificuldades que deve ter enfrentado, o que é que a gente precisa fazer para dizer assim, agora é. Eu tenho uma ideia. Não me chama para ser presidente, não é que eu faço. Não sei se eu posso ir. O presidente da Argentina, o Néstor Kirchner, ele, quando se elegeu, ele chamou o ministro lá das Forças Armadas, do Exército, lá de quem é lá, aí disse que o Exército tem que pedir desculpa ao povo argentino, porque matou 30 mil pessoas, sei lá, 30 milhões de pessoas, sei lá quanto foi. Aí o cara, o Exército pede não. Ele sai, não, então sai tu. Aí foi indo, chegou no 8º, o cara disse, meu amigo, é o seguinte, você perde ou então você sai também. Ele foi lá, meu companheiro, ele foi lá com o cara, ele não tirou os quadros não, do ditador. Ele mandou o soldado general tirar. O soldado general tirou os quadros. Tá um vídeo aí na internet, todo mundo quiser ver. Aqui, nós precisamos voltar, na próxima eleição vamos ganhar a eleição, e eu vou dizer que é o candidato, que é o Lula, nós vamos ganhar a eleição de novo, certo? Nós precisamos tirar o soldado general do meio, porque senão nós não vamos conseguir fazer. 3 minutos. E eu estou dizendo isso da perspectiva de quem estava de baixo. Imagina a dificuldade que você tinha estando lá na cadeira de presidente. Eu só quero saber como é que vamos fazer, por gentileza. Simples assim, Fernanda. Próximo Januário, mas antes dizendo para o povo que não era... Não, na verdade, para todos nós lembrar que a Fernanda foi a primeira mulher a presidir um banco público no Brasil. A nossa roda aqui, a nossa sala, a paridade não está observada ainda, mas melhorou. Então, essa questão da mulher deve ser levada em conta como a questão do negro e por aí vai. Vou para o Januário, diretamente do Maranhão, de Brasília. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Valmica. Obrigado pelo convite. Maria Fernanda, boa tarde. Boa tarde a todos os participantes. Inicialmente, eu queria me apresentar. Eu sou empregado da Caixa, aposentado, e estou numa coordenação de um instrumento chamado Reconta-I, que é uma plataforma de comunicação que foi criada aí com nossos patrocinadores FENAI e CONTRAF. Maria Fernanda é uma das grandes incentivadoras dessa plataforma. Como ela falou, a questão da busca ativa, quando nós estávamos no Brasil Sem Miséria, eu até fui pegar ali um caderninho que mostra que nesse período, já no finalzinho do governo, um ano e meio antes, foi feita a busca ativa e naquele período a gente conseguiu tirar 2,7 milhões de crianças de 0 a 6 anos da extrema pobreza. E aí eu já vou deixar uma pergunta aqui para Maria Fernanda. Como é que fica a situação hoje, Maria Fernanda, desses estudantes? Como o governo federal não tem uma política clara para nada, muito menos na educação, muitos estados estão adotando... Tem nem ministro, estão adotando o estudo à distância, né? Por plataformas online. Eu queria que você me dissesse se vamos ter um prejuízo muito grande para o país
nesses próximos anos em função dessa dificuldade, porque tem aluno que nem computador não tem acesso a esses meios de comunicações atuais. Com relação ao Reconta aí, lá para o Albuquerque, o Reconta aí ele fez um trabalho de, digamos assim, um trabalho ao público, não? De suporte a uma série de questões que foram levantadas pela população com relação ao auxílio emergencial. Então, muitas perguntas nós temos lá sobre essa questão do auxílio emergencial. Inclusive, eu vou passar para ti um cardzinho que fala do nosso número e você pode mandar as perguntas e as meninas lá têm as respostas. A outra questão... Oi. Januário, oi. Também. Agradeço e já recorro, já recebo e já tenho distribuído também o Reconta aí, tá? Muito obrigado. Mas me manda um contato para mandar mais perguntas para lá. Obrigado. Com certeza. Aí, assim, finalizando aqui a minha fala, dizendo assim que uma coisa que nós temos que prestar bem atenção no que está ocorrendo atualmente no Brasil, porque o Bolsonaro, depois que o Queiroz foi preso, ele andou engolindo a língua. E eu acho que ele abriu mais foi o ouvido aí para essas loucuras dos assessores dele, mas está dando certo. Veja, mesmo com a prisão do Queiroz, o Bolsonaro, em seguida, uma pesquisa, não sei se teve já um reflexo forte, mas ele não caiu nas pesquisas, não é? E aí, eu estou falando isso por quê? Porque eles já estão falando numa Renda Brasil, que é a reformulação e consolidação de todos os programas do governo federal, que vai de BPC, Bolsa Família, vai juntar tudo e vai fazer um grande festival com Renda Brasil. Vejam, essa é uma política que a gente sabe que vai excluir muita gente, mas se ele faz uma melhoria e diz que é dele, ele faz igual como ele fez agora recentemente. O Congresso recebeu uma proposta de 200, foi para 600 e passou 3 propostas, mas agora ele assinou um decreto ali de mais 2 e, gente, ele lavou a burra. Do ponto de vista político, para o nosso povo mais humilde, ele nadou de braçada. É um pouco isso. Fica a pergunta para a Maria Fernanda sobre a questão dos estudantes, se isso vai ter um reflexo muito grande na vida dos brasileiros que estão nessa situação atual. É isso, obrigado aí. E mande o convite aí do dia 10, que eu quero fazer um convite para a nossa turma do Reconta participar, viu, Vomik? Ótimo, muito bom. Esse evento ele é tudo virtual, portanto, a distância não vai ser dificuldade. Nós estamos tentando ver se conseguimos, porque iniciativas, por exemplo, o Ibiapino falou aí da música, todo dia ele faz um vídeo sobre a cultura. E esse... Boa tarde, doutor Valmir. Só você dizia, eu vou escrevê-lo aqui depois da Maria Fernanda e você fala, tá bom, Israel? Ok? Tá bom, tá ok. Eu quero reforçar esse convite, vou mandar para Januário, vou mandar para todos vocês, porque é uma oportunidade enorme da gente fazer uma conversa no sentido de, nos limites das nossas possibilidades, não só derrubar o governo, como o Prudente referiu-se ao Bolsonaro, mas derrubar as bases que o suportam. Nós temos já inscrito o governo Vicente Flávio, por gentileza. Vicente, faça uma apresentação para o pessoal que não é necessariamente bancário do Ceará, você que é uma autarquia, não mais, já passou pela privatização do BEC e que hoje tem uma militância, continua militando no mundo social, ligado ao setor da igreja. Isso é um dado importante, sobretudo na educação revolucionária. Vicente, seu projeto que você também está preparando, precisamos considerá-lo enormemente nesse desafio para enfrentar e vencer os nossos poderosos. Vicente Flávio. Olá, boa tarde. Eu perdi o início da exposição da Maria Fernanda, mas
Eu queria fazer assim algumas observações rápidas, né? Eu sou essencialmente amigo aqui da turma dos bancários, do movimento sindical. A reflexão que eu queria chamar a atenção não vai direcionada especificamente aos bancos públicos, sobre os quais, entre nós, pelo menos, tem um consenso da sua importância enorme. Eu acho que nós, do movimento sindical, especialmente o bancário, temos uma dívida perante a sociedade de discussão do sistema financeiro brasileiro como um todo. E eu acho que esse sistema financeiro brasileiro ele pode ser ele esconde muita coisa, inclusive o poder dos rentistas. Quem tiver a curiosidade de ir na Constituição, lá no artigo que regulamenta o sistema financeiro brasileiro, que é o 192, né? Sistema financeiro brasileiro para o desenvolvimento nacional deverá isso e isso. Originalmente, ele tem a cabeça do artigo e mais 12 a 15 alíneas. Pois bem, todas essas alíneas regulamentavam, diziam como é que devia ser o sistema financeiro para promover o desenvolvimento regional, para combater a desigualdade, a concentração de renda. E lá uma das alíneas dizia que os juros reais no Brasil, incluindo taxas e tal, seriam no máximo de 12% ao ano. Todas estas alíneas do artigo 192, todas estas alíneas foram revogadas, todas. Então, nós temos um sistema financeiro soberano, que não tem nenhuma regulamentação. Isso, assim, demonstra o poder do rentismo e, ao mesmo tempo, desvenda o poder real dos endinheirados no Brasil. Eu acho que nós precisamos fazer uma discussão longa sobre o sistema financeiro brasileiro, né? Acho que a gente tem, do ponto de vista tecnológico, um dos sistemas financeiros, especialmente bancos, mas o sistema financeiro como um todo, dos mais sofisticados do mundo do ponto de vista tecnológico, mas, ao mesmo tempo, dos mais cruéis. Como é que se conseguiu recentemente ter 57 milhões de endividados? Não foi pelo excesso de consumo, não, pessoal. Foi pelo excesso de juros dos tais intermediários financeiros, né? Tem até um economista muito interessante, que é o Ladislau Doble, que ele centra muito nisso, dizendo que os intermediários financeiros foram um dos principais entraves para a crise econômica que veio com a presidente Dilma, etc. Mas eu queria dialogar com a Maria Fernanda sobre isso, né? A enorme necessidade que a gente tem de popularizar um assunto como esse. Nós temos sindicatos de bancários em todo o país, sindicatos de estrutura, de qualidade, mas essa discussão precisa ser feita com a sociedade. Como é que nós temos hoje um país com taxa Selic de 2,25% e nós temos cheque especial e cartão de crédito a 300%? Isso é uma coisa que gente que mora fora do país não acredita. Como é que nós aceitamos que o Santander tem uma taxa de juros aqui no Brasil e 4 vezes maior, uma taxa de juros aqui no Brasil 4 vezes maior do que na sua matriz? E, concluindo, eu acho que seria muito importante que a gente também abrisse os olhos, os sindicatos se atentassem para realidades novas que estão começando a acontecer. A questão dos juros é uma coisa tão grave que a FENABAN contratou o Zeca Pagodinho e o Pedro Bial para fazer explicações da FENABAN em horário nobre da Globo. Então, eu acho que realmente a gente precisaria ter uma discussão profunda, perceber realidades novas, positivas, como, por exemplo,
as tentativas de experiência dos bancos comunitários, aqui no Ceará a gente tem o Banco Palmas, e as iniciativas do lado de lá, né? E aí eu encerro para ouvir a Maria Fernanda depois. O que é que nós estamos acompanhando sobre as fintechs? O que é que elas significam dentro do sistema financeiro brasileiro? O que é que nós estamos acompanhando pela recém-criada, pelo SEBRAE, empresa simples de crédito? Que diabo é isso? Né? Então, eu acho que este tema, o sistema financeiro brasileiro como um todo, ele é estratégico para a gente discutir com a nossa sociedade, com a sociedade, discutir com as pastorais, discutir com os sindicatos, de maneira que a população não fique sendo permanentemente, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, explorada de uma forma imperceptível e que fica uma coisa que os bancos nunca têm um enfrentamento direto da sociedade. Então, eu acho que esse tema do sistema financeiro brasileiro como um todo, ele precisa ser popularizado no sentido de que a gente, em seguida, ou durante, ou logo imediatamente, crie um movimento em defesa de um sistema brasileiro que não se ampare na agiotagem. Nós temos essa dívida com a sociedade. Fazer uma discussão consistente e mobilizar simultaneamente, conscientizar no enfrentamento dessa coisa terrível que é o sistema financeiro, excetuado o setor público. Obrigado, Vicente. O Vicente ele tem um projeto, eu estou pedindo que você socialize com os presentes aqui por meio eletrônico, Vicente, para a gente avançar nessa ideia que você comentou. Para concluir o bloco, Israel Braga, diretamente de Morrinhos, saudando aqui ao Ney, José Roberto, que chegaram agora, sejam bem-vindos. Pelo Ney, Braga, 3 minutos lá de Morrinhos. Constante, Ney. Ativando os microfones, pronto. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Israel Braga, daqui do município de Morrinhos, no estado do Ceará. Eu escrevi aqui 2 textos sobre o capitalismo, né, que esse atual governo vem aí acabando com todos os direitos trabalhistas, porque todos nós sabemos que o capitalismo é um sistema carrasco falho, que gera violência, fome, desemprego e várias outras mazelas que comprometem a humanidade. Como que nós podemos combater isso aí? Nós temos que vencer a desigualdade, né? A serviço de bens de qualidades como saúde, educação, transporte, saneamento e habitação, né? Enfrentar mais frontalmente o problema da desigualdade social no nosso país. Como é que se faz isso? Resgatando a nossa democracia, que está aí de água abaixo com esse atual governo aí que eu chamo de governo fascista. Nós temos que lutar contra esse fascismo aí que está assolando todo o povo brasileiro, né? E, para finalizar, eu quero dizer que é um grande prazer estar nessa sala aqui de reunião com a presença de todos vocês. Um forte abraço a todos e tenham uma boa tarde. Obrigado, Israel. Um abraço aí para o povo de Morrinhos, cidade maravilhosa, o povo melhor ainda. Companheira Fernanda, por gentileza, desde a reforma do sistema financeiro brasileiro até romper com... Fora Bolsonaro. Capitalista. Não, Bolsonaro não. Bolsonaro Fora Bolsonaro. Ô, Valmir, só uma coisa. Eu queria ouvir uma mulher antes de eu encerrar aqui agora. Pronto, a palavra está facultada às mulheres. Estou esperando uma mulher falar para poder encerrar aqui. A minha inscrição não apareceu aí não, Valmir? O Kennedy? A minha inscrição não apareceu aí não. O Elias? Então, Elias, é rápida a inscrição dele. Tudo bem, mas ela quer, depois a gente vê o Elias, antes ouviu, a Fernanda quer ouvir uma mulher. Não, pode falar. O Elias, depois do Elias, fala uma mulher. Aí eu encerro. Antônio Elias, por gentileza. E, por último, a mulherada vai se preparando, que eu vou ler um número aqui para pedir atenção. Pronto, Antônio Elias, por gentileza.
Boa tarde, Maria Fernandes. Infelizmente, eu não assisti o início da palestra e eu tenho algumas interrogações interessantes para fazer, já que você foi presidente da Caixa Econômica, né? E você sabe que está na pauta do governo a privatização dos bancos públicos, entre eles a Caixa Econômica, que tem uma importância social da maior importância para o nosso país, né? Então, como você tem acesso a algumas informações lá dos bastidores, você sabe que o governo ele diz para o público que não vai privatizar o Banco do Brasil, que não vai privatizar a Caixa Econômica, que não vai privatizar a Petrobras. Mas a gente viu lá naquela reunião de ministros, né, o ministro da Fazenda lá perguntando se privatizava logo essa porra, o Banco do Brasil, essa coisa toda, né? Então, veja bem, eu queria saber a sua opinião. É verdade que o governo realmente não quer privatizar os bancos públicos, ou isso aí é só discurso? Na minha opinião, isso é só o discurso para tentar arrefecer essa provável resistência do povo brasileiro com relação a essas entidades que têm importância social da maior importância. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a possibilidade real do governo privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, a Petrobras e os demais bancos, inclusive o BNDES. Eu queria que você falasse um pouco, porque isso tem uma importância muito grande. Até porque, na minha opinião, se nós ganharmos a eleição em 2022 e a gente não tiver mais essas instituições na mão, o próximo governo não vai fazer mais nada, entendeu? O que é que o Lula teria feito em 2003 se ele não contasse com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, com o Banco do Nordeste, do BNDES, essa coisa toda? Então, esses bancos têm uma importância muito grande. E nós sabemos o seguinte, a Argentina, que foi um dos países mais pujantes da América Latina, está patinando porque o Menem vendeu tudo que existia na Argentina. Aliás, ele até poupou lá o Banco da Nação, que corresponde ao Banco do Brasil. Então, a minha preocupação é saber realmente o que é que vai ficar, pelo visto, no final desse governo. Porque o pré-sal está indicando tudo. Então, se ele privatizar esses instrumentos públicos, que são ferramentas fundamentais para o nosso desenvolvimento, o que é que o próximo governo vai fazer depois? Até porque ele está privatizando tudo, vendendo tudo, entendeu? Quem não tem nada, na hora que precisar de dinheiro, ninguém presta dinheiro para quem não tem nada, entendeu? O Brasil vai ficar um país sem ter banco, sem ter estatal, sem ter coisa nenhuma e sem ter crédito, inclusive junto à bancada internacional. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão. Obrigado. Muito bom, Eli. Muito obrigado. Pronto, a palavra está aberta. O lugar de fala das mulheres, por gentileza. Ei, Valmir, vou fazer só aqui umas ponderações, certo? Aproveitar aí. Porque, assim, eu sempre, quando eu venho para essas lives, né, eu fico observando as questões pragmáticas que são colocadas, técnicas, né, o que é dado, e também o sonho aí de derrubar o governo, de dar um fim no capitalismo e esses idealismos todos, né? E aí, assim, eu acho que essa saída, né, a saída da mudança passa pela comunicação, como vocês estão planejando aí fazer esse encontro aí com o Ibiapina, essa comunicação que vai até o povo, né? Essa comunicação. E quando a gente não tem na realidade, eu não sei nem como é que vai ser feito isso aí em termos de pandemia, né? Como é que vai ser feito toda essa ida ao povo, né? Porque aí essa ida ao povo significa explicar ao povo como é que é o sistema financeiro, explicar ao povo onde é que está como é esse sistema de coisas que está interferindo no desenvolvimento desse país, né, das desigualdades e tudo. Então, como é que nós vamos chegar ao povo nesse tempo de pandemia, né? Então, tem essa questão aí da dificuldade de se chegar com a informação no povo, né? Para passar ou o idealismo ou as questões práticas. Como é que a gente pensa em fazer isso? Porque eu acredito que só se faz alguma mudança através da política. E aí a gente vai ter que fazer uso, né, de muita informação, de muita conversa, se a gente quiser mudar alguma coisa, né? E como é que está? Eu pergunto assim para a Maria Fernanda, mas na realidade esse é um questionamento que eu faço com todo mundo.
como é que a gente vê isso? Cada um de nós, como é que a gente vê? Como é que a gente vai fazer isso? Né? Agora na pandemia, depois da pandemia, né? Nós vamos ter que fazer essa caminhada aí e encontrar o povo e falar e explicar o que tem que ser falado, né? O que tem que ser feito. Até para mudar as coisas, né? Para elegermos mais dos nossos, se é que a gente não vai fazer a revolução. É isso. Obrigado, Glória. Mais alguma mulher? Maria Fernanda. Tá bom então. Então vamos lá. Maria Fernanda, já vamos caminhando para o nosso momento final. Por gentileza, resolva todas essas inquietações. Tá ótimo. Acho que quanto mais inquietações a gente tiver, melhor a gente está. Pior é quando a gente não nem inquietação a gente se permite ter. Isso é uma maravilha. Bom, a pergunta do Celso, que o colega aqui, inclusive, está cedido, engenheiro, né, do crédito imobiliário, a sua avaliação está correta, né, Sérgio? Celso, você tem a discussão do risco, né, o risco do IPCA para o cliente, né, de você ter um repique aí nas taxas e a Caixa ficar inadimplência. A gente viveu isso, né, ali no início. Quem foi da Caixa na década de 1980, 1990, a Caixa era quase uma imobiliária, né? Então a gente fazia leilões de imóveis. Eram recursos impagáveis para as pessoas. Então, a gente pode correr esse risco. Espero que a gente não venha correr e que isso fique num equilíbrio, mas o risco é exatamente a avaliação que você faz. Então, eu não tiraria nada. O pior que eu acho é você não ter mais uma perspectiva de uma política pública na área habitacional. Para mim, isso é o mais doloroso. Quando você pega o Minha Casa Minha Vida, né, você chegou a ter, como eu disse lá no início, né, 1.700.000 empregos gerados em 4 anos, mais de 4 milhões de moradias entregues, e você pega os números, né, do ano passado, pelo menos, né, quando você tem pouco mais de 300.000 unidades. E eu não consegui ver pela faixa, mas eu tenho quase certeza que quase todas elas são na faixa 2 e na faixa 3, quase nada na faixa 1. Então, isso é uma coisa, para mim, que é muito séria, é muito grave, né? E, de fato, a grande imagem da Caixa tem toda a relação com a habitação, né? Nós dominamos, praticamente, né, o crédito imobiliário no Brasil. Bom, o Prudente traz uma questão que eu acho que é uma questão importante, né? Que ele fala assim, da resistência interna. Veja, acho que a gente não pode ter ilusão, né? Ganhamos a prefeitura, ganhamos o governo federal, agora nós tomamos conta e vamos fazer as grandes mudanças que a gente espera. Esqueça, temos o governo do Estado. Então, agora aqui no governo do Estado, todas as questões... Gente, as coisas acontecem na medida da correlação de forças. Na medida em que a gente tem, né, um processo de pressão e que você consegue ter as respostas que tem. Então, vamos pensar, né? 2003, 2010. Qual era a correlação de forças que a gente tinha em relação, por exemplo, ao Congresso Nacional, né? E depois, a gente tem um dos 3 pilares da democracia, que é o judiciário, que você não tem. Não existe processo, não é eleição para o judiciário. Entendeu? Você tem lá uma estrutura que está pronta. É só olhar a atuação do Ministério Público Federal, não é? De um juiz, né, como o Moro, agiu de forma infame. Agora está claro aí, os caras fechando acordo por debaixo dos panos com o FBI, entendeu? Nos Estados Unidos. Uma coisa criminosa. Os caras exterminaram milhares de empresas, centenas de milhares de empregos. Espero que paguem. Mas é isso, quer dizer, para que a gente pense o que é que a gente pode fazer, né, e você cita um exemplo bom, que é o exemplo do microcrédito. A gente conseguiu avançar no microcrédito na Caixa? Não. Por quê? Porque tinha resistência mesmo, porque o povo não queria. E por mais que você pressionasse, que você dissesse... Então, assim, algumas coisas você consegue, de fato, avançar. Outras, você faz até onde a correlação de forças te permite. E lembrar, não teve um dia bom, gente. O governo do presidente Lula, o governo da presidenta Dilma, não teve um dia bom. Um dia que você dissesse assim, não, essa semana está tranquila, todo mundo está apoiando a gente, a mídia está aí dizendo que a gente é bacana, que a gente é legal, o povo... Não teve. Não teve dia bom, não. Entendeu? A gente viveu sob porrada todos os 8 anos do governo do Lula e ainda mais o governo da Dilma, né? Então, acho que isso é uma coisa... A gente saber o que a gente vai fazer, né? Se a gente, eu gosto muito de sua perspectiva, que a gente vai voltar e que a gente vai saber o que a gente vai fazer, né? Mas veja, quando você pensa o pós-pandemia, eu acho que a gente, para pensar o pós-pandemia, a gente tem que pensar o que a gente está fazendo hoje. Porque o que a gente está fazendo hoje nos dá um indicativo do que a gente está construindo para o pós-pandemia e do que é que a gente está construindo
para eleições e do que é que a gente está construindo, qual é o nível de debate que eu estou tendo e o que é que está sinalizando. Por exemplo, eu saio muito feliz dessa conversa nossa, porque a gente vê o seguinte, que está no Ceará, tem uma rede de comunicadores populares que começa a fazer uma discussão e que você começa a pensar no engajamento e que você começa a pensar em chegar ao maior número de pessoas possível. Isso, para mim, já é um indicativo de onde a gente vai chegar, né? E aí entra a discussão que o Januário trouxe, né? O Januário trouxe a plataforma de comunicação do Recontaí, né? Uma coisa super importante, porque é algo que dialoga internamente, que você busca chegar ao maior número de empregados. Não vamos ter ilusão também, entendeu? Por mais que os empregados estejam vivendo um período atroz, você vai ter muita gente que de fato apoia o governo, porque esse apoio é ideológico, então isso você encontra em todas as camadas sociais. Mas é claro, quanto mais luz a gente coloca, né? Quanto mais a gente faz o debate, melhor isso se organiza e se estrutura. Essa questão do estudo à distância é de uma crueldade infinita, né? A gente estava dando dado no início da reunião, 20% dos lares brasileiros não têm internet. Se 20% dos lares brasileiros não têm internet, como é que eu vou fazer ensino à distância? Onde é que esses alunos vão se encontrar? Outra, como é que se dá toda a questão da alimentação desses estudantes? Você teve o PENAI, tem alguns estados fazendo coisas bárbaras em relação ao PENAI. Você está pegando aquele recurso do PENAI, você está comprando as cestas básicas e as famílias estão recebendo aquelas cestas. Mas, e pior, né? Você ainda tem a discussão do Fundeb, né, Januário? Que o Fundeb, todo mundo esperando que seja aprovado. Se você não tiver o Fundeb, aí é que é a questão da educação. E eles não têm qualquer compromisso com a questão educacional. Aliás, sob nenhuma hipótese, né? Veja, em relação às pesquisas que você falou, Renda Brasil, eu vou dizer uma coisa para você aí de coração. Eu não tenho tanta preocupação assim com as pesquisas hoje, tá? Eu acho que as pesquisas, elas mostram um lado. Elas vamos dizer assim, elas são sinalizadores. Elas não são definidoras. Eu acho que são muito importantes, porque elas começam a ter ali algumas informações, né, de como é que as pessoas estão percebendo as coisas, mas eu achei mais importante, porque a pesquisa pergunta, você é contra ou a favor do Bolsonaro? O que é que você achou? Aqui foi bom? O cara diz que foi bom, né? Você é contra ele? O cara pensa assim, por que eu vou ser contra ele? O que esse homem fez aí? Nem ouve direito o que ele está falando, né? Então, assim, ela, no entanto, ela sinaliza. A melhor pesquisa que eu vi foi quando pergunta em relação à pandemia. Como é que você avalia o governo em relação à pandemia? Para mim, essa foi a pesquisa. Essa sinaliza a percepção das pessoas em relação ao governo. Quer dizer assim, não teve o cuidado com as pessoas. Isso, essa para mim. Então, assim, eu sinceramente, isso é uma coisa para mim, pode ser uma coisa até ilusória, né? Uma coisa boba, né? Fernanda, você está sendo muito, né? Mas eu não traço isso a ferro e fogo. Isso não é uma pesquisa eleitoral que vai dizer quem vai ganhar ou quem vai vencer. Entendeu? Ela sinaliza uma percepção em relação ao que está acontecendo. E as coisas mudam muito rápido. Pega a pesquisa, por exemplo, Rio de Janeiro, Witzel. Quem era o Witzel, gente? 15 dias antes da eleição. Witzel tinha 1%. 1%. O cara foi eleito no primeiro turno com mais de 50%. E isso foi o quê? Uma enxovalhada de fake news, né? Você teve N coisas, as milícias todas atuando lá no Rio de Janeiro e etc. Então, pesquisa eu acho que é bom, mas é uma coisa que sinaliza, né, ali. O Vicente Flávio, ele faz uma reflexão que é interessante, que o Joel já tinha feito, né, em relação ao debate no sistema financeiro nacional, que esconde o poder dos rentistas e é extremamente cruel. É fato. Para mim, o sistema financeiro, a forma como os bancos do Brasil se organizam, eles são os pilares da desigualdade, sem sombra de dúvida. Né? Mesmo no período que nós estávamos no governo, onde os bancos públicos fizeram um puta esforço, né, de democratização do acesso ao crédito, e como é que a gente faz, é extremamente organizada e consolidada essa forma de você
vamos dizer assim, trabalhar a questão da desigualdade. Acho que há muita coisa nova já acontecendo, não só em relação aos bancos comunitários, às agências de fomento nos estados, não é? Mas você pega, por exemplo, o financiamento popular que eu tinha citado já no começo da reunião, o Finapop, essa plataforma de investimentos que o consórcio está pensando, está surgindo umas coisas bem interessantes. Acho que a gente vai começar a ter as cooperativas, tipo a Cressol chegando no Nordeste. Acho que vem umas coisas bacanas aí nessa área. Agora, sem sombra de dúvida, a gente precisa, como comentei com o Joelton, debater o sistema financeiro nacional, né? O Laszlo Dobor, que você citou, para mim, é a grande referência nessa discussão. Ele fala sempre da questão dos bancos na Alemanha, né? Você tem mais de 30 mil bancos na Alemanha, você tem bancos em cada cidade. Então, o que é o banco comunitário nosso, né? Uma cidade com 5 mil, 10 mil habitantes, ele tem seu banco. O que é que significa? Que a minha poupança vai estar naquele banco que eu sei que ele vai operar na minha cidade e que ele vai fazer exatamente a intermediação financeira. Ele pega a poupança da cidade, ele vai pegar aquele recurso e investir na cidade e vai ganhar ali por aquela intermediação, por aquela guarda, e vai tirar um percentual para a sua estrutura, ponto. Né? Então, isso está muito longe, né, da realidade nacional. O Israel ele traz a questão faz uma reflexão mais política mesmo, né, da questão do capitalismo, do governo fascista, de fato. Né, eu também não tenho dúvida que é um governo, né, toda a inspiração dele é uma inspiração fascista, a prática é uma prática fascista autoritária, é uma prática racista que reforça o racismo estrutural que a gente tem, misógino, né, preconceituoso, violento. Né. Aquela reunião de 22 de abril, a grande frase de Bolsonaro, o grande projeto dele, vou armar toda a população. Então, é uma coisa muito grave. O Elias, ele fala muito da questão da privatização dos bancos públicos. E aí o Elias traz uma coisa, veja, Elias, eu não tenho a menor dúvida que a discussão é da privatização mesmo. Não só pela reunião do dia 22, quando o Guedes diz que a Caixa e o Banco do Brasil, isso é nosso, a gente faz o que a gente quer. Né? E o presidente do Banco do Brasil diz que meu grande sonho é privatizar o Banco do Brasil. Mas depois disso, né? E ainda tem o do BNDES, o presidente lá do BNDES, que diz assim, que o banco era uma fábrica de empréstimos, que agora é um banco de serviços, voltado ao planejamento econômico setorial e à estruturação de projetos. Essa é a grande fala do presidente do BNDES. Ou seja, sabe? E agora teve, no dia 20 de junho, uma apresentação da chamada Reconstrução do Estado, da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, ou seja, a Secretaria da Privatização, né? Porque essa palavra foi riscada, né, do vocabulário, né? Assim como emprego, saúde, bem-estar, né? Tudo isso foi riscado. Né? E tem duas coisas nessa apresentação que é importante que a gente tenha clareza. Primeiro, é que o grande culpado da ineficiência do setor público brasileiro é o funcionalismo público. Ele vem muita porrada em relação ao funcionalismo público, em que pese eles estarem dando aumento aos militares o tempo todo. Né? E em relação à Caixa, ele diz lá claramente, olha, inclusive está em inglês esse trecho, ele diz assim, ele cita seguridade, cartões, loterias, ativos de terceiros, diz, esse pacote todinho valia 147 bilhões o ano passado, esse ano vale 100 bilhões, ou seja, pode vir aqui comprar que já está dado. Então, para mim, o projeto é esse e é o que a gente precisa cuidar, né? O que é que vai ficar? Né? Ele pergunta, a pergunta final do Elias, o que é que vai ficar disso? Vai depender da luta, vai depender da capacidade da gente de articulação, de mobilização e de concentração de esforço. E aí, para encerrar, né, quero cumprimentar os colegas que chegaram depois, o Zé Roberto, mais alguns colegas que entraram aqui depois. Eu queria fechar com a reflexão de Glória, ela falando assim, né? Como é que é a questão da mudança, né? E aí ela cita a comunicação. E aí, como é que a gente faz isso, né? Eu penso que a grande discussão que a gente vai, né, que é cotidiana, que não acaba nunca e que a gente vai continuar fazendo, né, é a discussão primeiro em relação a valores. A gente tem que superar o ceticismo, superar o medo, né? E aí a gente tem umas vacinas, né, para o ceticismo e para o medo. Primeiro, a solidariedade. Acho que é super importante essas ações de solidariedade, né, que estão acontecendo, né, que estão mobilizando as periferias, né, nas doações. Acho isso fenomenal. Segundo, a autorresponsabilidade. Né? Não dá para eu esperar, né, do governador, do prefeito, do vereador, do meu vizinho, né, de Fernanda, de Valmiki ou de Laura, seja lá quem for, de Januário, né, que outro vai fazer o que eu preciso fazer. Né?
E eu diria assim, a importância, né, da comunicação, do engajamento, tem umas campanhas super importantes acontecendo, né, que estão mobilizando as entidades, os movimentos sociais. Você tem um programa que está surgindo, no Nordeste, né, que é o Giro Nordeste, que é um programa que toda quinta-feira que está juntando as TVs públicas estaduais, né, e tem sempre uma apresentação. Você tem a TVT, que é a TV do Trabalhador também, que está ali. Né? Tem o Programa Central do Brasil, agora que é 15 minutos, às 20 horas, toda noite, aquela pílula ali de 15 minutos, é muito bacana para a gente assistir. E aí, agora encerrando, né, 18 horas já, né, bastante avançado, eu queria fechar respondendo a pergunta de Glória, né, como é que a gente faz isso? E aí eu quero ler aqui para vocês uma frase da Hannah Arendt, que eu acho uma frase muito boa, que eu acho que ela responde um pouco a gente. Ela diz assim: porque somente com a discussão humanizamos aquilo que está acontecendo no mundo e em nós mesmos. Pelo mero fato de falar sobre isso, e à medida que o fazemos, aprendemos a ser humanos. É isso, gente. Muito obrigada, Valmir, muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui todo esse debate, essa discussão. Boa sorte e boa luta para a gente. Valeu, Maria Fernanda. O Valmir pediu para a gente fazer aí as considerações só de agradecimento, e a gente tem um prazer imenso de te rever e com outros companheiros que participamos aí dessa jornada na Caixa. E desejar muita saúde e que possas vir outras vezes, porque temos questões aqui ambientais, essa parceria do consórcio com a França, a questão cultural, ou seja, coisas que você vem vivendo desde, eu acho que você começou a, vamos dizer assim, participar dessa luta. Então, eu quero te agradecer muito. O Ceará e Pernambuco estão mais do que nunca articulados nesse processo, assim como o Nordeste, o Brasil e o mundo. Eu estou presente também, inclusive o Guerreiro, companheiro lá do Banco do Brasil, até o nome é interessante, olha aí. Pois é, né? E aí rever, né, outros companheiros aí que nós tivemos a oportunidade de encontrar nessa Estamos juntos, pessoal. Né? O Albuquerque, o pessoal lá do Célia, o pessoal lá de Minas, o Braulio, e a gente tem essa oportunidade. Eu acho assim, a pandemia tem uma série de dificuldades, mas possibilitou esse abraço afetivo, né, com tantos companheiros, ou seja, estamos afastados fisicamente, mas que bom ver esse teu sorriso, essa tua alegria, essa tua, assim, né, o seu assunto que nos ajuda muito nessa questão desse realismo esperançoso, né? Eu acho que tu traz muito de esperança, e com essa garra dessa mulher guerreira, a gente se anima muito mais para que a luta continue. Um grande abraço, e a gente vai se ver muitas vezes ainda nessa jornada. Valeu? Pessoal, só antes, vamos todos abrir a janelinha aí, mostrar a carinha, para fazer uma foto aqui com a Fernanda nessa sala, pode ser? Vamos lá. Obrigada, Elismar. Obrigada, Valmir. Vamos tirar foto, todo mundo sorrindo. Retocou a maquiagem, Reginaldo? Atenção. Quando estiver pronto aí, pode dizer. Braulio, cadê o Braulio, rapaz? Vai assim mesmo. Como dizia o Guevara, né? Que endurecer sem perder a ternura jamais. Então, sigamos. Vamos lá. Elismar, um prazer revê-lo, hein? Prazer revê-lo, Elismar. Satisfação. Olha aí o Eduardo chegando. Aí, Albuquerque. Valendo. Senhores, foi um prazer muito grande participar. Valeu demais, viu? gente. Obrigada, então. Até a próxima. Foi ótimo. Tchau. Obrigado. Até logo. Foi um prazer, senhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Maria Fernanda. Tchau, tchau. Na reunião. Grande Valmir. Tchau, tchau. Vicente, eu ainda vou dar uma resposta sobre aquele seu projeto. Vicente, ainda vou ver. Estou aguardando. Vou ver o que